Catar enviarão tropas para Gaza. Vamos conferir. Uma aliança anti-Israel está se formando no Oriente Médio. E não só dos inimigos já tradicionais, como por exemplo Irã, Síria, Hezbollah, Hamas e Jihad Islâmica, mas sim países que aceitavam a existência de Israel e eram considerados mais neutros na situação. Os Emirados Árabes Unidos, que aceitou a existência de Israel em 2020, soltou uma nota de repúdio contra o país, e Catar e Turquia foram mais longe. O emir do Catar, chamado de Al Thani, anunciou que os islâmicos podem sim se unir para parar toda a máquina de guerra chamada Israel e uma ligação para a raiz e presidente do Irã, e a Turquia, por meio do Erdogan, declarou que o Ocidente parece estar querendo uma nova cruzada e que, inclusive, a qualquer momento a Turquia pode chegar na faixa de Gaza. Eu não acho que esses dois países vão comprar uma briga com o Ocidente pela questão palestina, mas é fato que o discurso está ficando cada vez mais forte. E aí, pessoal, esses países mais neutros podem vir atacar Israel? Aí, não, ele falou tudo, né, praticamente. 7h34, você tem alguma mensagem que vai falar sobre isso aí? Veja só o que Jesus falou, o nosso repórter, profeta Pedro II, que falou aqui, foi no dia 19 de março de 2000, conspirar de Velazé. Filhos queridos, acordem, não durmam, peçam a Deus que se converta o mais rápido possível, que mude de vida, que cubra teu corpo, que largue teus vícios, que confesse os teus pecados, que perdoe quem lhes ofende. Ouça a voz da razão e não da mentira. Vocês, meus filhos, estão vivendo nesses últimos tempos dentro de um barril de pólvora. Meu inimigo quer eliminar todos vocês. Seus aliados estão prontos para soltar gás mortífero, espalhando-o por toda a terra. Querem eles que fiquem vivos só poucas pessoas. Filhos, se meu Santo Pai não abreviasse este dia, todos morreriam sufocados, mas pelos escolhidos, nada disso poderá acontecer. O juízo final será só meu. É só que o juiz jamais darei permissão de alguém se passar por mim. Busque daqui para frente só justiça. Honre-me com toda a força do seu coração, custe o que custar. Dobre o seu joelho na minha frente, mas sempre com seus trajes corretos, pois sem roupa, que quer dizer, com pouca, não vos permitirei. Lembre-se que sou o único rei nesta terra. Assim como o céu, a minha coroa nunca deveria ter sido desonrada como está sendo. Minha cruz vem caindo, como aconteceu no caminho do Calvário. João Paulo II já caiu várias vezes. Enquanto não mais se levantar, então a conspiração contra mim virá à tona. Mas isso se dará a acontecer só por poucos tempos. Que nós estamos vendo hoje o que está acontecendo aí. Nós vamos passar um sonho com a Érica lá de depoimento da Érica. O sonho bate com isso aqui. Ela falou, quem estava com o profeta, ao lado do profeta, as bombas estavam caindo, quem estava ao lado do profeta não era atingido. E o profeta falava para ela, né, falava para peçam perdão um pelo outro, né, se prepararam. Peçam perdão enquanto há tempo. Né? É uma coisa interessante, como, né, o Eugênio ainda comentou no último programa que faz 28 anos que ele já fez agora, né, Eugênio? Dia 10 agora. Nós estamos já há 20 e tantos anos, desde 99, na terceira conferência, acompanhamos o profeta, ainda inclusive a última viagem que ele fez lá para a Bahia, eu que conduzi ele daqui até lá, né, para a gente seguir lá para Minas Gerais e a Bahia. Então, como que um camarada, né, um grande amigo nosso, o Pedro II, que era um sujeito que não tinha conhecimento nenhum, Rony, como que você explica, se não for por uma inspiração divina, o Espírito Santo, né? Ele representava a terceira pessoa do Espírito Santo. Esse é o grande segredo que ainda as pessoas não enxergaram. Porque tem a era do Deus Pai, depois a era que é representada por Moisés. Tem a era do Deus Filho, representada por Jesus. E a era do Espírito Santo, né, que seria aquele que escreveria o livro, e aqueles que não escutassem esse livro, como está lá no livro de Malaquias 3,
né? Um livro com a memória daqueles que obedecem a Deus. Respeita o seu né? Respeita o seu nome. E em meu nome escreverá um livro. Então, o grande Pedro II, e aqui a gente tem que dar um testemunho sério, o segredo da gente atingir a vida eterna, de ganhar a vida eterna, de não ter a segunda morte, como hoje foi falado lá na igreja, né? A mensagem do Pedro II, ele estava falando, eu não sei como é que é esse negócio de segunda morte. A primeira morte é a morte física desse corpo, que do pó você veio e do pó você vai voltar, né? E a segunda morte vai ser o dia do juízo, né? Como diz lá para o ladrão que estava do lado dele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O último dia e o dia do juízo particular de cada um é o dia que morre, né? Ninguém fica dormindo, como dizem aí alguns protestantes. Você simplesmente, ou você vai para o céu, ou você vai para a terra, ou você vai para o inferno, né? Ou você vai para uma prisão até pagar seu último centavo, do jeito que está escrito lá no livro lá de Mateus capítulo 5. Então veja bem, como que um camarada aqui do Rio do Meio, aqui de Santa Catarina, Pedro II, ele tinha conhecimento de toda essa geopolítica. Isso é difícil da gente entender, e se você não vê o contexto financeiro dessas questões, você às vezes não entende como que meio-irmãos, né? Que é, na verdade, o povo judeu é meio-irmão, são todos descendentes de Abraão, né? Quando a Sara teve o Isaac, ela formou o povo judeu. E quando a Sara, e quando ela permitiu que a escrava dela tivesse o Ismael, esse depois, quando ela viu que ela ficou grávida, né? Ela pegou e falou para os empregados dela, expulsa e manda ela para o deserto. E ela tinha certeza que no deserto ela ia morrer, né? Então ela expulsou, falou, não quero um filho pro meu marido, né? Porque agora ele vai ter um descendente meu, né? Que era o Isaac, né? E ele tem esse nome Isaac porque ele riu. Ela riu quando o anjo chegou e avisou em sonho que ela ia ter um filho, né? Porque ela era idosa, né? Então você imagine, olha que provação que esse pai Abraão, pai do mundo inteiro, né? Teve que provar nessa ocasião que ele, com mais de 117 anos, matar o filho, pediu para matar o filho e ele ia sacrificar o filho, né? Então, uma coisa muito interessante. Doutor, o senhor é um homem inteligente que tem estudado aqui. Eu vou ler esse trecho da Bíblia. Daniel 12:4 diz assim: quanto a ti, Daniel, guarda isto secreto e conserva este livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele recorrem verão aumentar os seus conhecimentos. Que livro que é esse? É um livro que nós temos na mão. Não é o profeta, porque veio agora, até o tempo final. Então, veja quantas passagens que tem na Sagrada Escritura sobre esse livro. Tem muita gente que diz, eu só acredito na Bíblia. Mas está na Bíblia, né? Antes de Jesus nascer, não estava escrito? Através de uma virgem nascerá o Filho de Deus. E o sumo sacerdote e a igreja não acreditaram. E hoje está acontecendo 1000 vezes pior, porque hoje nós temos todo o exemplo o que está acontecendo na nossa igreja. Basta ver o que está acontecendo, passando na igreja. Como que eles não querem acreditar? E Deus pega as pessoas simples, humildes, para confundir os sábios inteligentes. Justamente. O que está acontecendo dentro da igreja? Nós estamos vendo aí, o Dilson vai passar para nós aí, padre sendo expulso, padre sendo ameaçado. Ele tem até um depoimento, depois você conta para nós, Dilson, daquele padre que falou que ele vai abandonar o celibato. Eu vou passar mais um vídeo sobre Israel, depois eu vou passar para outro. Isso. E aí o que está acontecendo com a igreja? Justamente isso, né? Nós estamos sendo solapados justamente por isso. E agora, um camarada
ter esse conhecimento que está lá no livro de Daniel, que está lá no livro de Malaquias 3, né, que está lá no livro de parece que segunda Tessalonicenses também, né? Então tem Atos dos Apóstolos e tal. Isso tudo, né, a gente tem que ter conhecimento. Então a gente fez estudos, viu todas as aparições marianas e tudo mais. Eu posso atestar aqui, né, que realmente ele é verdadeiro, e as coisas de Deus, Eugênio, elas são simples. Se você pegar o Sol ele é feito de gás hélio. O hélio é na cadeia periódica, lá quando você aprende química, o hélio é o átomo mais sem vergonha que tem, mais simples que tem. E do hélio, né, do gás hélio, é que gera toda a energia e toda a vida na Terra. Então, Deus, e se você pegar 2/3 da Terra, que é água, ela é feita de hidrogênio e oxigênio. É 2 gases que dá água, que dá 80% praticamente do seu corpo, é água. Né? A assinatura que Deus escolheu para passar o nome de Deus para o profeta, de uma árvore na beira da praia, num mangue que não serve para nada. Pois é. Então, tudo que nós estamos vendo, as coisas de Deus, elas são simples. Talvez por ser simples, por ele pegar um camarada humilde, um camarada sem conhecimento, e você vê hoje os frutos da árvore Pedro II são abençoados. Você vê toda a família Conceição, os meninos, as meninas, tudo com grande conhecimento, grande sabedoria. Veja bem, eu sou um camarada que tenho conhecimento porque eu fui para a faculdade e me tornei médico. Mas eu não sou um sábio, eu procuro ser. Como está lá no livro de Provérbio 8, Rony, a coisa mais importante, Nossa Senhora fala assim: quem me escuta se tornará sábio, quem me odeia ama a própria morte, que é a segunda morte. Né? Então, veja bem, nós não precisamos ser inteligente, não. O Dilson é um caboclo inteligente, né? Mas nós só temos que ter humildade e zelo pelas coisas de Deus, né? E correr atrás, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas. Como não amar a Mãe de Deus? Né? Como, se essa mensagem ela fala, a coisa que eu mais gosto é vir falar para vocês, meus filhos. Quer dizer, ela está nos instruindo, né? Nós tínhamos uma caneta de Deus na mão, que foi todas essas mensagens, coisa belíssima, né? Não precisa, isso aí é a Bíblia passada limpo, é as 2 tábuas da lei, a Bíblia e as mensagens, né? Então nós temos tudo para seguir o caminho correto, estreito. E o segredo, Rony, é a obediência. Obediência. Temos 2 manuais para que nós nos instruindo aí nesses tempos de hoje. 7h47, vamos